Carmen Lúcia, ministra do STF e presidente do TSE, rebateu a defesa de ramagem durante sessão do STF, que avalia a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O advogado de ramagem, Paulo Renato Garcia Sintra Pinto, argumentou que a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, deveria atestar a segurança e fiscalizar as urnas eletrônicas. Porém, Carmen Lúcia corrigiu a afirmação, destacando: urnas são de outro poder, e não da ABIN, reforçando que a competência sobre as urnas cabe ao TSE, órgão vinculado ao Poder Judiciário. A ministra enfatizou a separação de funções entre os poderes, rejeitando a tentativa de atribuir à ABIN, ligada ao Executivo, responsabilidades sobre o processo eleitoral. A ministra Carmen Lúcia, além de reforçar a competência exclusiva do TSE sobre as urnas eletrônicas, tem abordado sistematicamente a importância da autonomia do Poder Judiciário em múltiplos contextos. Em recentes declarações, ela destacou que o Judiciário não apenas fiscaliza o processo eleitoral, mas também atua como guardião de direitos fundamentais, como nas discussões sobre cotas para mulheres, nos partidos políticos e no combate ao capacitismo. Essas pautas reforçam sua visão de que a justiça deve ser um instrumento de equidade e transparência, tanto no sistema eleitoral quanto em temas sociais. Sua defesa da separação de poderes, contudo, não se limita ao caso da ABIN. Em 2018, ao suspender a posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho, ela já havia enfatizado a necessidade de equilíbrio entre os poderes, submetendo decisões polêmicas à análise rigorosa do STF. Recentemente, ao comentar o alto número de processos no Brasil, 80 milhões, e a falta de juízes em 23% das vagas, Carmen Lúcia reconheceu desafios estruturais no judiciário, mas reiterou que sem o judiciário não há império da lei. Essa postura reflete uma tensão constante entre o executivo e o judiciário, especialmente em momentos de polarização política. Ao rejeitar tentativas de interferência externa, seja por parte da ABIN, do legislativo ou de grupos políticos, Carmen Lúcia reafirma o princípio de que nunca se conseguirá calar a justiça, como declarou em 2016, em resposta a projetos de lei que visavam limitar a atuação de juízes. Portanto, o episódio envolvendo ramagem não é isolado, mas parte de um histórico de defesa institucional do TSE e do STF contra ingerências que ameacem a democracia. A ministra usa sua posição para lembrar que, mesmo diante de crises, a lei do silêncio não calará a justiça. A ministra Carmen Lúcia tem consolidado, ao longo de sua trajetória no STF e no TSE, uma postura firme em defesa da autonomia do judiciário e da integridade das instituições democráticas. Seu posicionamento no caso envolvendo a ABIN e as urnas eletrônicas não é um episódio isolado, mas sim uma manifestação de princípios que remontam a décadas. Em 2013, já destacava que o judiciário assumiu o papel de poder moderador da República, equilibrando conflitos entre os demais poderes e garantindo a aplicação da Constituição. Essa visão se intensificou em contextos de crise, como em 2016, quando afirmou que a justiça deve ser fonte de sossego para o cidadão, reforçando sua função pacificadora. A ministra também tem enfrentado desafios estruturais do sistema judiciário brasileiro. Em 2025, ela reconheceu publicamente que o judiciário lida com 80 milhões de processos e uma falta de 23% de juízes, mas ressaltou que sem o judiciário não há império da lei. Essa realidade contrasta com sua defesa veemente da independência institucional, como em 2023, quando declarou que não há quarto poder no Brasil, rejeitando tentativas de interferência externa, seja do executivo, legislativo ou de grupos políticos. Sua atuação no TSE, órgão responsável pelas urnas eletrônicas, reflete uma preocupação histórica com a transparência eleitoral. Em 2024, ela vinculou a democracia à forma de viver livre, com respeito, integridade e autonomia, ecoando sua reação à defesa de ramagem em 2025. Além disso, em momentos de polarização, como o caso de Cristiane Brasil em 2018, Carmen Lúcia já havia demonstrado que o STF não hesita em barrar decisões que ameacem a separação de poderes, mesmo sob pressão política. Sua coerência é notável. Desde 2016, quando alertou que nunca se conseguirá calar a justiça, em resposta a projetos que limitavam juízes, até 2025, quando reafirmou que as urnas são de outro poder, ela mantém um discurso alinhado à defesa da Constituição. Até mesmo em silêncios estratégicos, como os observados em 2018 durante debates sobre Lula, sua postura revela uma cautela, calculada para evitar instrumentalizações políticas. Assim,
O caso da ABIN não apenas ilustra a tensão entre executivo e judiciário, mas também revela uma ministra que, ao longo de 12 anos no STF, construiu uma narrativa de resistência institucional, sempre com o foco na lei do silêncio não calará a justiça. Sua atuação reforça que, para além das urnas, a democracia depende de uma justiça autônoma, capaz de guardar a Constituição mesmo em tempos de turbulência. A ministra Carmen Lúcia, em sua atuação como guardiã da Constituição, não apenas reforça a separação de poderes, mas também insere seu legado em um debate mais amplo sobre a função do judiciário em regimes democráticos frágeis. Sua defesa das urnas como pertencentes ao TSE e não à ABIN revela uma compreensão estratégica de que a segurança institucional depende da clareza nas atribuições entre os poderes. Esse princípio, porém, é constantemente testado em contextos de hiperpolarização política, onde setores do executivo tentam ampliar sua influência sobre áreas antes consolidadas como técnicas, como a fiscalização eleitoral, judiciário como contrapoder e a ameaça do quarto poder. Carmen Lúcia tem alertado para o risco de se criar um quarto poder informal, composto por narrativas paralelas ou agências governamentais, que tentam minar a autoridade do judiciário. Em 2023, ao criticar projetos de lei que limitavam a atuação de juízes, ela afirmou: "A democracia não sobrevive sem juízes livres." Essa postura ganha relevância quando analisamos casos como o do ex-presidente Bolsonaro, que durante seu mandato questionou publicamente a lisura das urnas, criando um ambiente de desconfiança institucional. Ao rejeitar a interferência da ABIN, a ministra não apenas protege o TSI, mas também desconstrói narrativas que buscam deslegitimar o sistema eleitoral. A urna eletrônica como símbolo de soberania. A ministra entende as urnas como um símbolo da soberania popular, cuja custódia cabe exclusivamente ao judiciário. Em 2024, durante o Congresso do TSE, ela destacou que a urna é a voz do cidadão transformada em voto, e isso não pode ser objeto de disputa política. Sua defesa vai além da tecnologia. É uma defesa do pacto democrático. Quando o advogado de Ramagem sugeriu que a ABIN fiscalizasse as urnas, ele não apenas invadia a competência do TSE, mas também reacendia um debate perigoso sobre quem controla a legitimidade do poder no Brasil. Carmen Lúcia, ao reagir com firmeza, reafirmou que a justiça eleitoral é a única autorizada a calibrar a democracia, críticas estruturais e a judicialização da política. Apesar de sua postura institucionalista, a ministra não ignora as críticas ao judiciário. Em 2025, ao comentar os 80 milhões de processos em tramitação, ela reconheceu que a lentidão da justiça alimenta a descrença nas instituições. No entanto, vincula essa crise à necessidade de reforma administrativa, não à perda de autonomia. Sua visão é clara: mesmo com deficiências operacionais, o judiciário não pode abrir mão de seu papel de contrapeso aos demais poderes. Isso fica evidente em casos como o inquérito das fake news, onde o STF, sob sua relatoria, investigou ataques coordenados ao sistema eleitoral, reforçando que a liberdade de expressão não protege a destruição da democracia. O legado de Carmen Lúcia e os desafios futuros. Sua trajetória revela uma judicialização da política sem precedentes, onde o STF atua não apenas como árbitro, mas como protagonista na defesa da Constituição. Ao suspender a posse de Cristiane Brasil em 2018, ao validar as urnas em 2022 e ao rejeitar a ingerência da ABIN, em 2025, ela construiu uma narrativa de resistência institucional. Contudo, seu maior desafio permanece: como equilibrar a autonomia do judiciário com a representatividade popular em um país onde 67% dos cidadãos desconfiam da justiça. Para ela, a resposta está na educação jurídica e na transparência. A justiça só será respeitada quando for compreendida. Conclusão: entre o silêncio e a voz, Carmen Lúcia encarna a tensão entre silêncio estratégico e voz institucional. Seu voto no caso da ABIN não foi apenas uma correção técnica, mas um ato político de afirmação do judiciário em um cenário onde líderes questionam a democracia. Sua mensagem é clara: as urnas não são de um governo, de um partido ou de uma agência, são do povo, guardadas pela justiça. Sua coerência, porém, será testada em 2026, quando o Brasil discutirá a reforma do sistema eleitoral e o TSE, sob seu comando, terá de decidir se moderniza as urnas ou resiste a pressões por mudanças radicais. Até lá, sua frase mais emblemática permanece como um alerta: a lei do silêncio não calará a justiça, mas a justiça também não pode calar o povo.